Oi, oi, mulher! Seja muito bem-vinda ao 7º episódio do nosso podcast, da nossa conta. E hoje a gente vai falar sobre nudge, arquitetura de escolhas e como isso vai melhorar a sua vida financeira. E se você não faz a menor ideia do que eu acabei de falar, fica tranquila porque eu vou explicar tudo direitinho nesse podcast. E eu tenho certeza que ele vai ser muito útil no dia a dia, na prática, assim, pelo menos na minha vida, ele foi. Então, bora começar pro nosso papo direto e reto. Primeiro eu quero saber se você já se sentiu frustrada por não estar conseguindo lidar com a sua vida financeira da forma que você gostaria. E você sente que você precisava talvez de mais motivação para conseguir ou gastar menos ou investir mais. Eu, por exemplo, já várias vezes fiquei desapontada comigo mesmo por não estar conseguindo fazer alguma coisa, e aí se encaixa em qualquer área da vida, né, em relação principalmente a hábitos, e me sentir frustrada e achar que eu talvez precisasse de mais motivação para conseguir fazer aquilo. E aí que entra esse assunto de hoje sobre arquitetura de escolhas. Porque nem tudo é uma questão de motivação. Você já parou para pensar sobre como o ambiente ao seu redor influencia as suas decisões financeiras? O contexto em que a gente está importa muito mais do que a gente imagina. Então hoje eu vou falar sobre como a arquitetura de escolhas pode melhorar ou piorar a sua vida financeira. Esse conceito de arquitetura de escolhas foi criado pelo professor de Economia e Ciências Comportamentais Richard Thaler, que foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2017, e pelo especialista Cass Sunstein. Não sei se falou o nome dele corretamente, estou olhando aqui na minha colinha. E eles explicaram essa ideia nesse livro aqui, para quem não tá vendo em vídeo, estou segurando o livro nas minhas mãos, que se chama Nudge, Como Tomar Melhores Decisões sobre Saúde, Dinheiro e Felicidade. E basicamente esse livro explica como criar um ambiente que estimule que você tome boas decisões. A professora, psicóloga e psicanalista Vera Rita de Mello Ferreira define a arquitetura de escolhas assim: é um desenho do contexto que ajuda a pessoa a fazer a melhor escolha possível, aquela que se alinhe mais aos seus próprios objetivos. Isso vai além da arquitetura física, ou seja, do nosso ambiente, do ambiente ao nosso redor físico. Pode ser, por exemplo, a maneira como você apresenta informações, a sequência de perguntas num questionário, o tamanho da letra num formulário. Na arquitetura de escolha, o objetivo é ajudar o cidadão, o tomador de decisão, a errar menos e acertar mais nas suas escolhas. E, gente, a minha vida mudou depois que eu entendi que nem tudo é uma questão de motivação, que não é tudo que eu consigo vencer na base da força da vontade, que existem formas de modular ou de mexer no ambiente ao meu redor para que ele seja mais favorável para que eu tome boas decisões. Isso em tudo na vida, mas também na nossa vida financeira. Para deixar esse conceito mais tangível, eu vou dar um exemplo do meu dia a dia. Eu tinha uma dificuldade de montar uma rotina da manhã. Então eu queria acordar cedo, queria fazer determinadas coisas de manhã que me fizessem bem, tipo escrever no meu diário, eu gosto muito de escrever no diário, tomar bastante água de manhã, enfim, tinham várias atividades que eu gostava de fazer, mas que sempre que eu acordava eu acabava esquecendo, eu não tinha motivação, eu tava com muito sono, eu acabava não fazendo. Quando eu aprendi sobre esse conceito, eu entendi que isso não deveria depender só da minha força de vontade, de ter todos os dias de manhã vontade de seguir aquela rotina, que eu podia mexer no ambiente, nesse caso, o ambiente físico mesmo ao meu redor, para que meu cérebro já tomasse essa decisão muito mais rapidamente. Então, para que ficasse uma escolha muito mais simples de eu tomar. Então, por exemplo, eu comecei a deixar o meu celular com alarme na sala, não no quarto, e eu comecei a deixar do lado do celular uma garrafa d'água, porque eu percebi que eu acordo muito mais rápido se eu tomo água. Se eu só pego meu celular, me dá vontade de dormir, mas se eu tomo água é como se meu corpo entendesse que é a hora de acordar. Então eu comecei a deixar do lado do celular com o alarme a garrafa d'água. Assim que toca o alarme, ao invés de eu só dar mais uma soneca ali e voltar a dormir, a água tá do lado, eu pego e já tomo água. Nisso, aí é uma questão pessoal minha, o meu corpo já começa a acordar. E aí do lado da garrafa d'água, eu já deixo o meu diário, bem do ladinho. Então eu tô com sono, não tô com muito tempo pra pensar, eu meio que só vou seguindo as coisas que estão ali na minha frente. Eu meio que criei um ambiente que favorece para que eu tome uma boa escolha naquele momento da manhã. Inclusive, isso é bem interessante de pensar na arquitetura mesmo. A minha arquiteta, que fez a minha decoração, a Isabela Toledo, maravilhosa, quem quiser pesquisar aí ela usa muito conceitos de psicologia e neurociência para fazer os projetos de arquitetura dela. E ela leva isso em consideração,
fazer um ambiente que tenha uma decoração que favoreça os hábitos que você quer ter. Então, se você quer assistir menos televisão, por exemplo, tem lugares específicos que ficam melhores de você colocar uma televisão na sua casa. Não é que ela não precisa ter, mas você consegue colocar em lugares específicos. Se você quer fazer um exercício todos os dias, você consegue montar um ambiente que favoreça mais isso. E aí não é só sobre o ambiente físico, é também sobre o que a gente está sentindo naquela hora. Então, se é fome, se é cansaço, se é ansiedade, tudo isso influencia as nossas escolhas. Ou que nem a professora Vera falou na explicação dela, né? O tamanho das letras, o formato das coisas. Então, quando você vai no supermercado, por exemplo, pode reparar que os produtos mais caros geralmente estão na faixa dos nossos olhos. E aí é uma coisa que eu penso muito. Se você fica achando que você tem que só usar a sua motivação para gastar menos, por exemplo, você não está levando em consideração que as empresas, elas têm um conhecimento muito grande sobre isso e elas usam dessas estratégias para te fazer gastar mais. Então é como se você estivesse tentando lutar ali com a sua motivaçãozinha diária contra estratégias de neurociência, sei lá, não sei qual que é o nome, que te fazem querer comprar mais inconscientemente. É que nem você tentar parar de usar as redes sociais com base na sua motivação. De você falar, não, eu vou usar só 1 hora de Instagram por dia. E você achar que você vai conseguir lutar contra uma equipe inteira da Meta, de especialistas, que tem vários conceitos em relação a como o nosso cérebro funciona, sobre como o nosso subconsciente funciona, sobre como prender a nossa atenção dos jeitos mais eficazes possíveis. Tem um bando de especialistas colocando todas essas ferramentas para que quando você clique por 1 minuto no Instagram, você acabe passando meia hora. E não vai ser sua pequena motivaçãozinha diária que vai conseguir fazer com que você vença todas essas estratégias, porque elas são muito inteligentes, elas são muito elaboradas, e elas são baseadas em psicologia e em neurociência. Então é muito melhor você começar a entender essas estratégias e usar elas a seu favor, ao invés de deixar que as empresas, por exemplo, ou enfim, o ambiente mesmo, acabe fazendo com que você tome más decisões. Então, no caso das redes sociais, por exemplo, ao invés de você ficar contando que você vai ter o discernimento de parar de olhar o Instagram depois de 10 minutos usando, você pode usar esse conceito da arquitetura de escolhas, ou seja, de você tomar decisões que vão facilitar uma coisa que você quer fazer para você conseguir parar de usar a rede social, por exemplo. Então, baixar um aplicativo, eu tenho um aplicativo no meu celular, chama AppBlock, e eu clico ele, eu deixo ele bem grande na minha tela inicial. Inclusive, vou mostrar aqui para quem tá vendo em vídeo. Para quem tá vendo em vídeo, essa é a minha tela inicial. Ela não tem o Instagram nela, não tem nenhuma rede social. Ela tem uma foto do eu namorado, a minha agenda. E esse aplicativo aqui, se eu clico nesse botão, ele bloqueia todas as minhas redes sociais. Ou seja, eu dificultei o meu acesso às redes sociais ao invés de eu depender da motivação. E a gente consegue fazer isso na nossa vida financeira também para gastar menos e para investir mais. E aí o Nudge, que é o nome desse livro que eu indiquei, é a principal ferramenta da arquitetura de escolhas. Basicamente, é tudo que te incentiva a fazer alguma coisa e tomar a decisão. Então, nudge, basicamente no português, significa aquele empurrãozinho. Então, o nosso cérebro, gente, ele está cansado, ele é um senhor cansado, ele quer economizar energia. Eu fico pensando que ainda mais hoje em dia, que a gente deixa ele maluco usando as redes sociais, que tem um monte de informação bombardeando ele de coisa, ele deve estar exausto. Chega no final do dia, ele só quer tomar a decisão que seja mais fácil, mais rápida possível. Então, a regrinha básica é: todos os hábitos que você quer eliminar da sua vida, você tem que dificultar. Você tem que dificultar a decisão de fazer aquilo. Então, por exemplo, se você quer pedir menos delivery, você não vai falar pra você mesma, eu só vou pedir menos delivery e achar que você pode contar com isso. Você tem que dificultar pedir delivery. Então, você pode tirar as notificações que te impulsionam, que te fazem entrar no aplicativo, você pode tirar o aplicativo da sua tela principal, você pode desinstalar o aplicativo se você quiser, você pode tirar o seu cartão de crédito que está cadastrado no aplicativo para que você tenha que daí ter o passo a mais de ir lá e cadastrar o cartão de crédito ou fazer o Pix toda vez que você for fazer uma compra. Enfim, pensar em formas de dificultar aquilo. E todo hábito que você quer colocar na sua vida, você tem que facilitar a decisão. Pensa nisso, o seu cérebro é um senhorzinho cansado. Como você pode facilitar essa decisão que é boa para você? Então, por exemplo, deixar as comidas congeladas no seu congelador para que você já tenha aquilo ali pronto e não vá pelo caminho do aplicativo.
E aí, como que a arquitetura de escolha se aplica às nossas finanças pessoais? Pensa nisso como uma estratégia que você vai traçar para alcançar um determinado objetivo. Então, primeiro, você tem que definir qual é esse objetivo. É economizar mais dinheiro? É começar a investir? Ou se você já investe, é conseguir investir mais ou ter mais constância nos investimentos? É reduzir suas compras por impulso? Escolhe um desses objetivos para traçar uma estratégia para ele e depois você pode traçar estratégias para os outros, que eu tenho certeza que sua cabeça foi só falando sim, quero economizar mais, sim, quero investir mais, mas a gente consegue pensar em um de cada vez. Então vamos pegar o objetivo de gastar menos, comprar menos por impulso. Depois de definir esse objetivo, você precisa estudar o contexto dele. Então, se você sente que você gasta muito por impulso, já que você escolheu esse objetivo, começa a pensar no contexto dos momentos em que você compra por impulso. Geralmente, quando você faz essas compras, tem um horário específico? Você está sentindo alguma coisa específica? Ou tem itens específicos que você costuma comprar por impulso? Ou tem conversas com pessoas específicas que você percebe que te fazem querer gastar mais? Enfim, percebe tudo que está facilitando você conseguir tomar essa decisão impulsiva que você quer parar de tomar. Inclusive é uma boa até você fazer uma listinha disso, pode ser no seu bloco de notas do celular, por exemplo, porque depois vai ser útil na hora da gente traçar as estratégias. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para facilitar. Então pode ser que você perceba que você faz compras impulsivas quando num determinado horário. Então, nossa, é mais ou menos lá pela meia-noite, ou quando eu tô acordada de madrugada, ou às 11 horas. Ou então pode ser quando você tá sentindo uma coisa específica, em dias que você teve um dia muito cansativo no trabalho, ou então dias que você tá com a autoestima baixa. Pode ser até quando você tá de TPM. Então esses são alguns sentimentos ou horários do dia que você pode ter. Também podem ser condições. Então, por exemplo, se você tem no seu computador já salvo ou muito de fácil acesso algum site, eu tenho amigas, por exemplo, que tem aberto ali no celular, baixado o aplicativo na primeira aba, o aplicativo de alguma loja que elas usam muito, tipo Shine. Ou então tem no computador que elas usam já a aba da Zara aberta, super de fácil acesso. E aí, às vezes, vira um hábito automático do seu dedo já clicar naquilo e você sempre tá acostumada a ir olhando ali pelas compras. Pode ser que isso esteja te fazendo tomar essas decisões mais impulsivas. E aí, lembra, as empresas são muito espertas e elas estão cada vez mais fazendo coisas para facilitarem esse processo de compra, deixar cada vez menos atrito, que a gente fala, né, nesse processo de compra, para o cliente nem ter muito tempo de pensar. Então, por exemplo, um grande problema para mim é a compra de livros na Amazon, porque a Amazon deixa o seu cartão lá cadastrado e em um clique você faz a compra. E eu escuto muito podcast e etc. E sempre que recomendam um livro, eu entro na Amazon para pesquisar, adiciono no meu carrinho e faço a compra. Quando eu percebo que eu tô fazendo muito isso, aí já vai pra parte da estratégia que eu vou falar depois, mas já adiantando, eu, por exemplo, tiro meu cartão cadastrado na Amazon. Então eu crio um atrito nesse processo que seria impulsivo de eu comprar um livro. Então, depois de identificar tudo no seu ambiente, seja ele físico ou não físico, sentimentos, um contexto, um horário que te fazem tomar essa decisão que você não quer mais tomar, vem o próximo passo, que é a gente criar estratégias. Eu gosto muito dessa parte, gente, porque eu acho que ela tem que ser criativa e pode ser até um momento gostoso de você pensar em estratégias para você criar atrito para essas coisas. Então, eu vou dar alguns exemplos de estratégias de nudges para organização financeira. Primeiro, tirar o cartão de sites que você gasta muito. Então, evitar colocar suas informações de pagamento nos sites. Parece uma coisa boba, gente, mas às vezes só de você ter que colocar lá, digitar o número do cartão, você acaba repensando uma compra que você ia fazer muito mais rápido se o cartão já estivesse lá em um clique e você pudesse fazer a compra. Você pode bloquear sites e aplicativos. Então, se você está entrando muito num site, tem até programa, você consegue pesquisar, tem uma extensão do Chrome que você digita lá qual site você quer bloquear. Acho que já falei aqui isso outra vez, teve uma vez que eu estava acessando muito o site da Zara e eu fiz isso. Eu bloqueei o site da Zara do meu computador. Então, como era muito automático, virou um hábito digitar lá Zara e entrava, quando eu entrava ele bloqueava. E aí isso fazia com que eu acabasse desistindo. Então, realmente é muito mais pelo hábito do que de fato por você querer alguma coisa. Porque eu não me dava o trabalho de buscar um outro computador ou entrar pelo meu celular. Eu tava literalmente entrando por uma questão de hábito e quando eu bloqueei isso, eu acabava saindo desse modo automático. Ou você pode tirar os aplicativos do seu celular, por exemplo, ou tirar as notificações. Gente, eu não entendo, desculpa, eu não entendo quem deixa notificação de aplicativo de e-commerce
e-commerce, de venda, de delivery no celular. Você vai acabar gastando muito mais, porque eles têm várias estratégias. Lembrando, as empresas são inteligentes, elas têm tudo isso a favor delas e elas usam contra você, não no sentido exagerado, né, tipo de teoria da conspiração, mas elas usam essas estratégias para te fazer gastar mais. E então você tem que usar essas estratégias também. É como se você estivesse numa batalha ali e você tem que usar seus escudos também. E se é um aplicativo que você não pode tirar do seu celular, às vezes a gente não tem que ser extremo também, né, gente? É óbvio. Você pode tirar um aplicativo de uma loja de roupa que você não precisava nada ter aquilo no seu celular, mas você tem que ter o aplicativo do delivery, talvez, não dá para pagar. Aí você pode, talvez, tirar ele da sua tela principal, porque quando fica na tela principal, tudo que fica muito visível, fica muito fácil da gente clicar. Então, no meu celular, por exemplo, eu não tenho nenhum aplicativo que eu não quero usar no meu dia a dia na minha tela principal. Para eu entrar num aplicativo, eu tenho que digitar o nome do aplicativo. Eu até tirei, no iPhone tem aquele negócio que você puxa o celular para baixo e aparece várias sugestões de aplicativos, né, na barra de busca. Eu tirei isso, eu acho que se chama sugestões do Siri, eu tirei isso e não aparece nenhuma sugestão. Para entrar em qualquer aplicativo no meu celular, eu tenho que digitar esse aplicativo. Outra dica, parar de seguir perfis de marcas e de influencers nas redes sociais que te fazem gastar muito. Eu vejo muita gente que fica seguindo o perfil das marcas de roupa que gostam, por exemplo, etc. É muito legal, talvez, para você pegar uma referência de roupa e tal, mas por que não entrar quando você quer fazer isso? Se você fica seguindo um monte de perfil de marca de roupa, de skincare, de não sei o que, de tudo de consumo, toda hora vão estar aparecendo produtos para você. Se você não tem a tendência de fazer compras impulsivas, tudo certo, tudo ótimo. Agora, se você é uma pessoa que tem essa tendência, você não acha que talvez isso esteja te atrapalhando? Talvez isso esteja facilitando o processo de você tomar uma decisão impulsiva? E não só marcas de roupas, né? Às vezes influencers, às vezes você segue uma influencer. As pessoas hoje em dia não têm o menor discernimento. Hoje eu tô muito sincerona, né, gente? Mas não tem o menor discernimento de quem elas vão seguir nas redes sociais. Vem um perfil, já vão lá, seguindo. Quando você vê seu feed, tá cheio de influencer fazendo publi, de cupom, de não sei o quê. Tararara. E, gente, a gente é influenciável. Não adianta depender da nossa própria motivação. Você vai ver lá a influencer com o cabelo lindo dela, que ela provavelmente gastou milhões na dermatologista, a pele linda dela, que ela fez Ultraformer, ela fez todos os procedimentos, mas ela tá lá passando um creme de skincare e te falando, isso aqui deixou minha pele linda, e você vai querer comprar com o cupom dela. Então, observa, quem são as pessoas que você tá seguindo? Às vezes é melhor você dar um unfollow e entrar só de vez em quando você quiser ver um conteúdo específico, se é um conteúdo que não está te fazendo tomar bons hábitos, tomar boas decisões. Outra dica, ajustar o limite do cartão. Se você tem, por exemplo, uma renda de R$5.000 mensais, mas você tem um cartão de crédito que tem um limite de R$30.000 e você deixa, ou R$10.000, enfim, e você deixa o cartão de crédito com esse limite, ou então se você tem vários cartões de crédito e a soma dos limites dele fica muito maior do que a soma da sua renda, gente, você está numa cilada. É óbvio que você vai se sentir tentada a gastar, porque você tem aquele limitezinho lá. Então, ajusta o limite do seu cartão, é super importante você ter uma noção do quanto você gasta por mês e ajustar o seu limite do seu cartão de acordo com isso. Não é nem para colocar o valor da sua renda, é para você colocar o valor do seu orçamento mensal. Inclusive, para quem quer se tornar aluna, tem um curso só de organização financeira e todas as ouvintes do podcast, eu acho que eu nunca falei isso aqui, inclusive, né, gente? Eu sou uma péssima publicitária, mas todas vocês têm cupom de 5% de desconto nesse curso. Tem o link aqui embaixo para falar com a minha equipe, é só falar que vocês eram do podcast e falar o nome do cupom, tá aqui na descrição do podcast. Mas ajuste o limite do seu cartão de crédito de acordo com quanto você pode gastar, senão você vai ficar tentada a gastar mais. Você pode também colocar pequenos post-its ou lembretes ou fotos das suas metas financeiras espalhadas pela sua casa ou então lugares estratégicos que você costuma usar quando você vai comprar. Então, por exemplo, se você usa muito o seu computador para fazer compras, às vezes você pode deixar ali um post-itzinho escrito viagem para Paris, que eu quero fazer em junho de 2025. Ou então você pode colocar uma fotinho da Torre Eiffel, sei lá. Enfim, ou então uma foto de uma casa que você quer comprar no futuro. Porque quando você vai tomar uma decisão, você acaba lembrando daquilo. Eu percebi isso na prática. Agora eu vou reformar, eu vou mudar de casa e eu vou fazer uma reforma grande nessa casa nova. E eu percebi que como eu tô com um objetivo muito fresco na minha cabeça, que é mudar de casa, eu tenho tomado decisões financeiras muito mais conscientes. Porque aquilo tá muito fresco. Eu vou comprar uma blusinha, eu me lembro que eu tenho que comprar um sofá de sei lá quantos R$1.000.
Então, quando a gente deixa os nossos objetivos bem visíveis, bem frescos na nossa cabeça, fica muito mais fácil da gente tomar boas decisões financeiras. Você pode parar em lugares estratégicos dessas fotos ou colocar no seu fundo de tela do celular, por exemplo. Outra dica, quando você fizer um carrinho em algum site, em alguma loja, coloca a regra de que você vai esperar 24 horas para fazer aquela compra. Então eu fiz isso, nossa gente, isso melhorou muito o meu consumo também, tá? Porque não é porque eu sou educadora financeira que eu também não caio nessas coisas, gente. Que nem eu falei, não é força de vontade. As empresas têm estratégias muito boas de marketing, não tem como a gente competir contra isso, é neurociência mesmo. Então assim, quando eu faço um carrinho numa loja, eu sempre falo, ok, eu posso comprar, mas eu vou esperar 24 horas para ver se eu realmente quero isso. E às vezes eu nem preciso de 24 horas, gente. Esses dias eu tinha feito um carrinho, porque era Black Friday, e eu combinei comigo mesma que eu ia esperar essas 24 horas. Eu fui na academia, e quando eu voltei da academia, eu olhei pro carrinho e eu tirei várias coisas de lá. Eu falei, nossa, isso aqui eu não quero tanto assim, isso aqui não combina com as minhas outras roupas, esse produto aqui eu tenho parecido. Enfim, então coloca essa regrinha aí que você vai só esperar um pouquinho para daí você pensar nisso. E se você no dia seguinte quiser muito essas coisas e couberem no seu orçamento, aí você vai comprar. Em relação a gastos com supermercado, por exemplo, se você percebe que você está gastando muito com alimentação, seja de lazer ou seja no mercado, comece a traçar uma estratégia para isso. Então, teve uma época que eu estava gastando muito no mercado. Eu comecei com uma lista de compras, então eu tenho uma nutricionista, ela me passa ali um cardápio semanal. Eu comecei a fazer minha lista com base naquele cardápio e eu ia para o mercado com aquela lista e sempre alimentada, gente. Essa dica é de ouro. E depois eu percebi que eu preferia muito mais fazer minhas compras online do que no mercado físico, que eu gastava muito menos e também, para mim, em questão de tempo, era muito melhor, né? Eu gasto muito menos tempo. E aí eu comecei a fazer minhas compras online, então eu já tenho meio que um carrinho pronto, já é meio automatizado esse processo, eu não fico divagando entre as seções e acrescentando um monte de coisa. Eu vou lá, sigo minha lista, faço minhas compras e pronto, acabou. Então você pode tomar essas estratégias. Ou então planejar suas refeições semanais antecipadamente, que nem eu falei, né? Cozinhar antes e congelar, esse tipo de coisa para você pedir menos delivery. Aí alguns exemplos de nudes para investimentos, para quem quer investir mais. Vários bancos têm como você planejar pagamento automático, então você pode planejar todo o início de mês, assim que você recebe seu salário, para o banco enviar automaticamente o valor que você definiu para a sua conta da corretora. Então, por exemplo, se você definiu que você quer investir 100, 50, 200, enfim, não sei quantos reais por mês, você pode colocar como pagamento automático para a corretora e todo mês o banco já envia para lá. E aí, óbvio, você tem que entrar na corretora e fazer o investimento. Mas tem até investimentos que você pode automatizar na corretora. Então, a corretora caindo dinheiro, porque você tem que transferir o dinheiro da sua conta do banco para a conta da corretora e na conta da corretora você faz o investimento. Então, você pode... Tem alguns investimentos, tipo Tesouro Direto, que você pode automatizar o investimento. Aí assim que cai o dinheiro na conta da corretora, a própria corretora já faz o investimento. Então, quanto mais se facilita esse processo de investir, simplifica. Pensa num escorregador, ele não pode ter nenhuma pedrinha, não pode ter nada te impedindo, nenhuma curva, enfim, tem que ser o mais fácil possível de você escorregar para uma boa decisão. Outra dica para investimento, escolher opções de investimentos que facilitem o seu processo de decisão na hora de investir. Tem muita gente que se pega travada e aí é uma questão de autoconhecimento, você tem que ver onde você está travando no processo de investir, mas tem muita gente que se pega travada na hora de escolher o investimento. De, meu Deus, tem muita opção. De fato tem, gente. Muito CDB, muita ação de investimento. Se você percebe que você está travada nisso, simplifica. Então, escolhe investimentos que facilitem esse processo. Tem, por exemplo, dentro da renda variável, existem os ETFs, que são investimentos que é como se fosse um pacote que tem várias ações já lá escolhidas de acordo com algum índice. Enfim, eu explico tudo isso dentro do curso das investidoras. Quem quiser entrar também, tem o link da lista de espera aqui na descrição. Mas basicamente existem investimentos, tipo fundos, por exemplo, que eles já têm uma diversificação dentro deles. E aí você pode já ter automatizado isso, ó, todo mês eu vou investir na minha reserva de emergência, que fica naquele CDB de liquidez diária ou no Tesouro Selic, eu vou investir todo mês naquele ETF. Enfim, escolham investimentos que sejam simples e que tirem um pouco desse peso do processo de decisão. Porque é muito melhor você investir numa coisa simples do que você não investir. E aí evita armadilhas, então pensa nisso. Tem ambiente, sempre que você entra num ambiente ou que você está tendo um desejo de compra, pensa nisso que eu falei. A arquitetura de escolhas, ela pode ser usada tanto a seu favor quanto contra você. Então,
olha para o ambiente e pensa, o que aqui tá me fazendo querer comprar isso? Será que é o jeito que essa pessoa tá falando? Será que é a forma que esse produto tá disposto? Será que é essa promoção? Será que é um gatilho? Enfim, e aí você consegue ir tomando essa decisão de uma forma mais racional. Percebe também os grupos de amigos, então tem algum grupo de amigos que sempre que você sai você sente vontade de comprar, porque é um grupo que fala muito sobre consumo e coisas que você tem que ter, tendências, etc. Às vezes você consegue, mexendo também no seu círculo social e vendo o que faz ou não sentido, as pessoas que fazem ou não sentido pra você, ou os assuntos que você quer participar ou não. Acho que o ponto principal desse episódio é você não pode se culpar por não ter motivação suficiente para estar tomando as decisões que você gostaria de estar tomando, ou então se culpar por estar tomando decisões ruins. Pensa que existem muitas estratégias por trás de tudo, e que o mundo está cada vez mais focado em fazer a gente gastar, gastar, gastar. Só que o lado bom é que você pode usar essa tal dessa arquitetura de escolhas a seu favor. Então você consegue facilitar o ambiente que você está, ou então essa questão que eu falei de observar os horários, os sentimentos, etc, para você tomar decisões no melhor momento para você. E são pequenos ajustes na nossa rotina, no nosso ambiente, nas nossas redes sociais, no nosso celular, nas conversas que a gente tem, que acabam fazendo com que a gente tome decisões melhores. E chegamos na parte final que eu falo qual foi meu mimo financeiro da semana. Gente, meu mimo financeiro dessa semana foram produtinhos de skincare, mas esse eu realmente precisava, os meus estavam acabando, meu creme estava acabando, tá no finalzinho, eu fiz aquele Project Pan de usar até o final, fiz direitinho, chegou no final e aí eu aproveitei a Black Friday para comprar uns produtinhos. Eu amo a Shiseido, aquela marca, não é publi, mas adoraria que fosse. E aí eu aproveitei para comprar esses mimos financeiros. Ou seja, a gente não precisa deixar de gastar com a gente, é só gastar de forma consciente. Se vocês gostaram, acompanhe aqui embaixo nas nossas outras redes sociais, Instagram, @as.investidoras, tem no YouTube também. Entrem aqui na descrição, na lista de espera do curso As Investidoras, ou então vocês podem adquirir o curso de organização financeira com o cupom de desconto POD5. E também tem lá a minha lista de livros que eu recomendo da Amazon. Então tem um link onde vocês podem clicar. E tem a newsletter semanal, vocês podem se inscrever. E toda semana eu mando um compilado do que foi falado aqui no nosso podcast. Gente, essa newsletter, ela é muito lindinha, sério. Assinem ela. Ela é feita com um design todo bonitinho. Eu tenho muito orgulho dela. Se vocês ainda não estão inscritas na newsletter, se inscrevam, porque vale muito a pena, ela é muito gracinha e ela traz os conteúdos que foram ditos no podcast de uma forma compilada, escrita, com resumos. É bem legal para vocês guardarem os temas e fixarem eles ainda mais. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima segunda, às 6h02 da manhã. Tchau, tchau!